Fala meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai ter um vídeo totalmente dedicado aos iniciantes que estão iniciando no aquarismo e querem saber por quais peixes eles podem começar. A gente vai fazer aqui um top 5 quais peixes são mais indicados aí para iniciantes. Todos os peixes que eu vou citar nesse vídeo são peixes do qual o nosso canal já fez vídeo sobre, específico, na nossa playlist de faunas. Então é só dar uma olhada, mas eu vou deixando os cards também conforme eu for falando desses animais. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que acompanha o meu canal e gosta do meu conteúdo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos que vão saindo todas as sextas-feiras às 7 horas da noite, beleza? Vamos pro vídeo então. Eu acho que não é surpresa para ninguém, mas o nosso primeiro peixe nessa lista vai ser o beta, que é um peixe que geralmente é quem introduz as pessoas no aquarismo. Geralmente, principalmente no Brasil, né? Mas também em outros países, quando uma pessoa pensa em montar um aquário ou ter um peixe de estimação, às vezes eles têm só nas beteiras, né? Que não é muito adequado, mas tem gente que tem ali nas beteiras, quem pensa vou ter um peixe, geralmente pensa no peixe beta. O peixe beta é um peixe carnívoro e a litragem mínima recomendada para esse peixe é de 10 litros, por volta de. O pH dele é um pH neutro, bem neutro mesmo, o range de pH dele é bem curto ali, então é melhor manter exatamente no 7.0. E a temperatura é de clima tropical. São um peixe muito bom para pet fish, na verdade é o pet fish mais famoso dentre todos os pet fishes no mundo do aquarismo, ou seja, um peixe que é para ficar sozinho no aquário, até porque não é recomendado você colocar outros peixes junto com um peixe beta. E ele tem uma expectativa de vida de 5 anos, além de ser um peixe bem inteligente ali, que dá para fazer você manter uma interação muito legal, criar uns laços muito bacanas com esses animais. Eles realmente vão ser como um animalzinho, como se fosse um cachorro, um gato. Dá para manter ali um bom contato, uma boa amizade aí com um peixe beta. Em segundo lugar, nós vamos ter o peixe paraíso. Só para lembrar, pessoal, aqui eu não estou fazendo por ordem de qual é o melhor ou qual é o pior, é só conforme eu for lembrando mesmo. Então, em segundo lugar, nós temos o peixe paraíso, que é um onívoro com tendências carnívoras, que a litragem mínima para ele é por volta de 25 litros. Dá para ter nos aquários um pouco menores, ali nos 23 e tal, mas não é bom descer muito mais a litragem com relação a isso. O pH é bem extenso, então ele vai desde o ácido, do leve ácido até o leve alcalino. E a temperatura é uma temperatura de clima desde o clima temperado até o clima equatorial. Tem um range ali muito grande na temperatura que esses animais aguentam, porque é um animal que vive em diversos biomas, diversos países. A gente fala um pouco sobre isso lá no vídeo que eu fiz sobre o peixe paraíso. É um peixe também para pet fish, fica super bem sozinho no aquário. Não é interessante também você colocar ele contra os peixes, dá para pôr, mas eu recomendo não fazer isso, porque também é um parente ali do beta, é um gourami. E uma característica de gouramis é ser um pouco agressivo aí com outros peixes. Geralmente é mais com semelhantes, peixes que são da mesma família, outros gouramis, betas, colisas, enfim, outros peixes paraíso, mas pode acontecer dele também atacar peixes que não são gouramis. Vai saber, você tem que estudar aí o temperamento do seu peixe e ver se é um peixe um pouco mais tranquilo ou não. Mas ele é um peixe que fica sozinho no aquário de um jeito tranquilo, não vai ficar se sentindo solitário, e ele é muito inteligente também. Você consegue ali manter uma relação muito bacana com ele. Ele vive até 10 anos, então ele vive bastante para um peixe. Dá para manter ele como um companheiro ali por muito tempo na sua vida. Em terceiro lugar, a gente vai ter o quinguio. O quinguio é um peixe onívoro com tendências herbívoras. Ele tem uma litragem mínima que vai ali dos 60 litros ou 80 litros, a depender se você tem um quinguio exótico ou um quinguio comum. A gente falou dessas variações quando a gente fez o nosso vídeo sobre os quinguios, e a gente estipulou lá que 60 litros seria o mínimo que você precisaria ter para um quinguio exótico, uma vez que eles têm um nado um pouco mais lento, são mais desajeitados e tal, então eles não vão ali sair nadando pelo aquário todo, vão nadar um pouco mais tranquilo.
Só que se você tem um Kingyo comum, você não pode colocar o seu Kingyo comum em 60 litros, vai ficar muito pouco espaço, porque eles nadam um pouco mais rápido, eles já não são mais tão desajeitados. Então os Kingyos de variação comum seria mais interessante a gente colocar a partir de 80 já. Lembrando também que isso é uma litragem para um Kingyo e geralmente os Kingyos ficam se sentindo solitários se eles estiverem sozinhos em um aquário. É ideal que você coloque pelo menos um par ali, 2 ou 3 Kingyos para eles viverem legal juntos. E toda vez que você for colocar um Kingyo novo no seu aquário, você tem que pensar que isso vai tornar o aquário menor para o seu Kingyo. Ou seja, já é bom você pensar em um aquário que seja um pouco maior do que 80 litros, por exemplo, para você adicionar mais Kingyos. Então, se você for ter Kingyos e quiser ter já a quantidade ideal, que seria pelo menos 2, ao invés de você pegar um aquário de 80 litros, talvez fosse melhor você pegar um aquário de 120, que já é 40 litros a mais do que o limite mínimo de litragem. Todo peixe novo que você vai colocar, todo Kingyo novo que for parar no seu aquário, você tem que já ter o aquário pronto para ter 40 litros a mais do que o limite mínimo a cada Kingyo novo que você vai pondo. Então, um Kingyo novo, você tem que ter já 40 litros separado para ele. Outro Kingyo, você tem que ter um aquário que já tenha também esses outros 40 litros. Ou seja, se você comprar um aquário de 120 litros, você vai ter passado ali já dos 80 litros mínimos de um Kingyo comum e vai poder colocar outro Kingyo ali sem problema, porque já vai ser 40 litros a mais do que o limite mínimo. Então você vai poder ter os 2 Kingyos à vontade. Mas você não vai poder colocar o terceiro Kingyo, porque você teria que ter 40 litros a mais do que 120 litros para colocar um terceiro. Eles vivem em pH do neutro até o alcalino, até conseguem viver num levíssimo ácido, mas não é indicado. É mais interessante que eles vivam no pH leve alcalino. A temperatura é uma temperatura de clima temperado e eles vivem 25 anos, em média. É muito tempo, então dá para manter eles como um pet fish, ou pet fishes, né? Porque seria o ideal que você tivesse pelo menos 2. Eles vão ficar com você por bastante tempo, muito tempo. São também peixes bem inteligentes e perfeitos para você manter ali como pet fish. Só não mantenham sozinhos porque eles podem se sentir solitários, a menos que você aí consiga dedicar muito tempo do seu dia para esses animais. Em quarto lugar, a gente vai ter um peixe cardumeiro, que é o Tetra neon. Eles são onívoros. E para você ter um cardumezinho ali de uns 8 Tetra neons, mais ou menos, seria interessante você começar a partir de 30 litros. Um aquário relativamente pequeno ali, na verdade é um aquário pequeno. Então, você pode colocar eles em vários lugares na sua moradia, se você mora numa casa, num apartamento, o que quer que seja. Dificilmente você não vai ter um espaço aí para colocar um aquário desses. É um aquário que cabe ali em quase qualquer lugar e qualquer móvel aguenta esse peso. Eles vivem exclusivamente em pH ácido, então eles não vivem nem mesmo no neutro, tem que ser no ácido. Eles vivem em uma temperatura de clima equatorial, ou seja, um clima um pouquinho mais quente aí do que o tropical. E tem uma expectativa de vida de 8 anos. Vivem bastante aí para um peixe que é cardumeiro. No entanto, eles já não são realmente um pet fish, né? São peixes cardumeiros, eles convivem bem ali entre si, vão interagir sim com você, porque todo peixe vai interagir com o seu dono, só que você não vai conseguir criar aquela relação de animal de estimação que você cria com outros peixes que vivem mais solitários ou têm uma inteligência um pouco maior, como por exemplo betas, os peixes paraíso e os próprios quinhos. Mas ainda assim é muito legal você ter uma criaçãozinha aí de tetras neons, eles vão interagir sim com você, mas não são o que a gente considera como um pet fish. Em quinto lugar, pra gente terminar, tem o nosso guppy, um peixe também muito querido aí, cardumeiro. Eles são onívoros também. A litragem mínima recomendada é 20 litros se você for ter apenas machos, e aí você tiver uma quantidade pequena ali, num cardume mais reduzido de machos, ou 30 litros se você já quer ter um cardume de uns 8, um cardume um pouquinho maior aí de 8 machos, ou se você quiser fêmeas. Fêmeas você não vai colocar em menos do que 30 litros. Você precisa colocar elas em um aquário que seja um pouquinho maior,
tipo uns 30 litros, para não correr o risco de ter uma superpopulação, já que esses peixes eles reproduzem muito e muito rapidamente. Eles vivem em pH alcalino exclusivamente, então eles não vivem em pH neutro. E a temperatura que eles vivem é uma temperatura de clima subtropical, então um pouquinho mais fresco do que o clima tropical. Tem uma expectativa de vida de 5 anos e eles também não são pet fish, eles só são um peixe aí de cardume com cardumes um pouco mais reduzidos. Podem interagir sim com você, obviamente, mas também não entram ali como uma classificação de pet fishes, não são tão inteligentes quanto betas e outros peixes que a gente considera como pet fishes. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito instrutivo e tenha orientado de um jeito interessante os nossos iniciantes no aquarismo, para que eles possam ali já ter pelo menos uma gama ali de opções na hora deles montarem um aquário. Se eles querem montar um aquário com pet fish, porque eles pretendem ter um peixe de estimação mesmo, como um animalzinho de estimação, já tem ali as suas opções. Se eles querem montar um aquário mais assim, com cardumes, para deixar um aquário bem bonitinho mesmo, já tem opções também. Se eles querem aquários pequenos, tem as opções. Querem um aquário grande, como por exemplo o aquário do Kingio, também podem fazer ali um aquário para o Kingio, que é um peixe que dá para começar legal. Não quer dizer que outros peixes que eu não citei nesse vídeo não sejam peixes que sejam indicados para iniciantes também. Eu poderia fazer vários outros vídeos em que eu falo peixes que são interessantes para iniciantes, inclusive pretendo até fazer, mas se for ficar colocando 500 peixes num vídeo só, a gente não vai acabar nunca, porque tem vários peixes que são indicados aí para iniciantes. Só que esses são os mais comuns, os principais, os que a gente vai encontrar, e nós já fizemos vídeos desses peixes no canal, então é interessante que as pessoas, assim que assistirem esse vídeo, se interessarem por algum peixe, eles já tenham onde buscar as informações desse peixe, de como criar, como cuidar desses peixes e tudo mais. Então, se você é iniciante, gostou do vídeo, conhece outras pessoas que estão interessadas em iniciar dentro do aquarismo, compartilhe esse vídeo com elas, que com certeza vai ajudar essas pessoas a terem um norte de como começar no aquarismo, por quais faunas começar, qual o tamanho dos aquários mais ideal para elas e para os animais que elas querem manter, que elas querem criar. Não esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos, e a gente se vê em um próximo vídeo.